Peço que a igreja abra a sua palavra ou o aplicativo em Lucas capítulo 11. Evangelho de Lucas capítulo 11. Nós vamos ler dos versículos 33 ao 36. Evangelho de Lucas capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca em um local apropriado, para que os que entram na casa possam ver o seu luminar. São os teus olhos a luz do teu corpo. Se teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se os teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado, assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Senhor, nós te pedimos que haja luz ao considerarmos essa passagem, que o Senhor encha nossos corações com a poderosa verdade do teu Evangelho. Em nome de Jesus oramos, amém, amém. O que é o homem? O que é o homem? Toda aquela noção antiga, né? Um protótipo, por assim dizer, que o homem ideal, ele é um poeta guerreiro. Não é? Um poeta guerreiro, um poeta porque ele consegue ser sensível muitas vezes à beleza da criação, às questões do coração do ser humano, no sentido da existência, no sentido da vida. Mas ele também é um guerreiro porque ele tem a força física, ele tem a força mental de lutar, de combater contra o mal. Uma disposição para batalhar de noite diante de circunstâncias mais adversas. Capaz de ferir, embora prefira não fazê-lo, proteger a sua família, proteger a sua amada esposa. Não é verdade, homens? O homem, assim sendo, tem sua mente ocupada com coisas profundas, de grande escala. Por isso conseguimos até ter uma explicação lógica para aquela situação do que o porquê nós não conseguimos encontrar as coisas mais simples num armário de roupa ou na cozinha, não é, homens? Porque os nossos olhos estão focados em coisas mais elevadas, não é verdade? Os homens sabem muito bem disso e as mulheres também. O poeta guerreiro tem uma coisa grande em sua mente, por isso ele não consegue localizar a sua camisa amarela da seleção brasileira num espaço de 1 metro quadrado no seu guarda-roupa, né? Ou onde colocou a sua prensa francesa para fazer o seu delicioso cafezinho. Fica perdido dentro de casa pedindo socorro para a esposa, né? Tem até aquela expressão nossa, né, que diz assim, muito conhecida, que diz: se fosse uma cobra, teria te picado, né? Teria te mordido. E eu acho muito interessante isso, porque traz a noção de que tem cobra em todo lugar, né? Em todo lugar tem cobra. Acontece com vocês isso também?
Você está procurando alguma coisa e você não encontra, e aí você pede ajuda para a universitária, para a tua esposa, né? E ela fazendo um monte de coisa, toda atarefada, às vezes até no escuro, ela consegue localizar aquele negócio que parece que está escondido aos nossos olhos. É aquele tal do superpoder das mulheres, né? Que elas têm. O fato é que todos sabemos que há coisas que são óbvias e notórias diante de nós, mas que nós mesmos não temos olhos para enxergar, não temos olhos para ver. Às vezes uma verdade que é tão óbvia e a gente não nota. Às vezes é uma mentira que é tão óbvia e nós também não notamos. Às vezes é uma tendência já é um padrão nosso. Não enxergamos o que o mundo está enxergando, o que todo mundo enxerga. Talvez por cosmovisões diferentes, né? Cosmovisões dos lares, da educação de cada família, de cultura de um país, de um estado, de uma cidade. Muda-se tantas coisas a nossa cosmovisão, às vezes até de bairro para bairro, muda o jeito de ver as coisas, de enxergar as coisas. Em muitas ocasiões o problema está em nós mesmos, e não naquilo que se mostra com clareza. Quando nós acompanhamos na palavra de Deus os embates que o nosso Senhor Jesus enfrentou com gente que insistia, com gente que insiste em não ver, em não enxergar. E sabe o que é pior? Gente que já foi picada, mordida pela cobra da impiedade e da impenitência. E segue, quando é mordido assim, segue na obstinação, segue sem arrependimento, segue sem transformação de vida. E hoje Jesus, o nosso Senhor, vai nos explicar melhor sobre isso. Dele ser a luz que brilha e resplandece, e a luz veio para iluminar as nações. A luz veio para iluminar os nossos corações. E o que é que nos espera em relação a Ele? Se a gente olhar para Ele, a gente também vai enxergar, e a gente também vai ser limpo. Então aqui Jesus vem enfrentando oposição no seu ministério. O tempo todo Jesus encontra oposição em relação ao seu ministério. O seu ministério foi cheio sim de apreciadores, mas também cheio de opositores. E nos textos anteriores a este que nós lemos, vemos ele ser acusado de fazer os seus milagres pelo poder do diabo, né? O texto traz isso, pelo poder de Belzebu. E Jesus combateu isso, Jesus rebateu. Ele explicou que que um reino dividido, ele não sobrevive, que essa acusação não faz sentido algum. Nisso tem gente que o apoia, né? Mesmo alguns apoios um tanto confusos, como a sequência que a mulher chega elogiando Maria, e ela recebe uma explicação importante de Jesus sobre o que de fato é ser bem-aventurado neste mundo, que são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Ouve e obedece. Está ali nos versos anteriores, 27 e 28. E na sequência vem algo importante, nos versículos 29 e 32. Jesus faz aqui uma referência a dois momentos históricos do Antigo Testamento. Jonas pregando em Nínive e tudo que veio com isso. E também a vinda da rainha de Sabá, lá de longe para conhecer o rei Salomão.
E Jesus explica isso. Jesus traz uma explicação que aquela geração que estava viva naquele momento, na época de Jesus, eles tinham mais sinais, muito mais claros e poderosos para se arrependerem. Os sinais eram visíveis do Filho do Homem para eles se arrependerem, do que aquela turma de Nínive, do que a rainha do sul e de todo mundo que veio antes. E ele continua que no final dos tempos, os ninivitas e a rainha do sul estarão lá no juízo para condenar. E eles que tiveram muito menos luz do que vocês nesse tempo. E ele está falando, vocês viram a luz, mas vocês não amaram a luz. Bem nos termos, do Evangelho de João, quando João traz essa passagem em João no capítulo 1, a luz do mundo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. E Jesus no texto de hoje explica então de uma forma seríssima. E ele fala, a candeia não veio para ser escondida. A luz veio e ela foi colocada para ficar alto e brilhando. Aqui o Senhor está se referindo a si mesmo, que Ele é a luz do mundo. Ele entrou nas trevas dessa realidade do mundo caída para vencer. Ele veio para vencer. E Jesus não estava escondido. Os seus sinais eram feitos diante de todos. Nunca foi às escuras. Ele se manifestava diante de todos. A sua ressurreição foi testemunhada por muita gente. Testemunhas oculares. E hoje em dia, essa luz, essa candeia, ela segue brilhando. Hoje, por exemplo, essa candeia está erguida diante de vocês, diante desta igreja. Estou aqui abertamente falando que Jesus é o Salvador, que Ele é a luz do mundo, que veio para vencer as trevas. E a pergunta é, essa luz está batendo aí nos seus olhos e refletindo no seu coração? A luz de Cristo está batendo em teus olhos e está refletindo em seu coração? Este é um púlpito diante de todos vocês. Neste momento, há centenas de lugares como esse, onde essa mesma verdade está sendo compartilhada, está sendo pregada. E milhares de pessoas estão erguendo a candeia. A luz está brilhando em muitos lugares. E as portas do céu são largas suficiente para receber o pior dos pecadores, mas muito estreita para admitir o menor grão de pecado não abandonado. O menor grão de pecado não abandonado. John Stott disse a seguinte frase: se nós não pudermos ser distinguidos dos não cristãos, nós somos inúteis. Seremos inúteis se não há uma diferença de nós para aqueles que não creem. E isso não fica só na palavra pregada ou na palavra cantada, como nós já fizemos. Há inúmeras editoras lançando livros falando sobre a luz, pessoas gravando vídeos, postando em redes sociais, falando da realidade em Cristo Jesus. Há escolas, há famílias, há empresas onde esta luz brilha diariamente, falando e testemunhando do Senhor todos os dias. Há missionários sendo enviados.
e há também outros se preparando para serem enviados. A candeia não veio para ser escondida, ela veio para ser vista, erguida entre as nações. Querido, Jesus agiu na história da humanidade. Jesus agiu na história humana e segue sendo assim. Ele veio para morrer a nossa morte. E no tempo do seu ministério, ele agiu entre nós, porque ele sabia que ele iria morrer, então ele amou, ele orou, ele abraçou, ele chorou e ele perdoou. No tempo do seu ministério, nós, irmãos, salvos por Jesus Cristo, igreja de Jesus Cristo, hoje nós temos a responsabilidade de continuar contribuindo para que Cristo seja conhecido. É nossa responsabilidade que a luz de Cristo em palavras e ações brilhem sempre. Esta é a nossa responsabilidade de cristãos. É o que nós fazemos aqui, não é? Domingo após domingo, com a pregação, com os hinos, com as leituras, com os sacramentos, tudo apontando para a obra redentora do nosso Salvador, tudo apontando para a obra do Senhor Jesus. Quando nós apoiamos e enviamos missionários, é isso que nós estamos fazendo como igreja, estamos enviando luz para lugares escuros. As tribos indígenas lá da Amazônia, com Anselmo, em Roraima, com o Jean, na Ásia, na África, os projetos urbanos, como a Família Esporte em nosso bairro, que começou um projeto lindo com crianças e adolescentes ontem, através do esporte, levando a semente, levando a mensagem. Se você quiser se envolver neste projeto, igreja, procure o Pita, ele estava de manhã, pastor Jacques, procure a mim também, se envolver neste projeto lindo. O esporte é desculpa, porque a verdade é levar Cristo. O projeto Nemari, que logo nós estaremos anunciando à igreja, indo a tantos lugares, em todos os lugares, levando este evangelho que salva e que traz esperança. Que traz redenção, salvação e redenção de vida, de histórias mudadas, transformadas por causa deste evangelho, porque a luz chegou. O problema nunca foi a falta de luz quando ela está presente, porque ela é clara, ela é posta, ela é aberta. Jesus claramente diz quem Ele é, Ele se revela quem ele é. Jesus não fica de oráculos misteriosos, Jesus deixa claro a sua missão. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho do homem, eu vim para morrer, eu vim para ressuscitar, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vou salvar um monte de gente. A candeia está bem posta, bem colocada, bem localizada. A luz está brilhando em São José dos Pinhais. A luz está brilhando em todos os lugares. Querido, então por quê? Porque hoje, nesse domingo, milhares e milhares de pessoas não estão adorando ao Senhor? Se a luz está e permanece brilhando todos os dias,
Isso me lembra da frase de Agostinho de Hipona, que diz assim: assim como uma luz é odiosa aos olhos enfermos, mas amável aos olhos sadios, assim também a tua justiça, Senhor, é odiosa aos homens injustos. Sabe quando você está com alguma enfermidade, aquela enxaqueca, e os olhos não suportam a luz? E você diz, você entra no seu quarto e você fala assim: feche a porta, apague a luz, me deixa sozinho aqui no escuro. Talvez o problema realmente não seja que a luz está escondida. Talvez o problema seja que os homens e os seus olhos estão enfermos. Corações enfermos. O problema, amados, não é que Cristo não é claro e que o seu evangelho não é fácil de entender e a mensagem não faz sentido. Não é este o problema. O problema é que os homens amaram as trevas, como explica João, e fogem da luz. Fogem da luz. Estão com os seus olhos amargos e doentes pelo pecado. Nos versículos 34 em diante, olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Vamos ler de novo? São os teus olhos a luz do teu corpo. Se os teus olhos forem humildes, todo o teu corpo está cheio de luz. Porém, se os teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado. Assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. A luz, ela permanece brilhando o tempo todo. O tempo todo ela está brilhando. A questão é, como que a luz está batendo aí nos teus olhos? Como que essa luz bate em seus olhos? Se os seus olhos estão abertos e receptivos, ou estão amargos e fechados? Em geral, muitas vezes nós caminhamos em trevas, porque os nossos olhos estão olhando para as trevas e não para a luz do Senhor Jesus. O problema das nossas vidas não é que falta luz, não é isso, mas é que nós ficamos de flerte com as trevas. Nós flertamos as trevas e nós não olhamos para a luz o tanto quanto deveríamos ou tanto quanto poderíamos. Nossos olhos são aquele órgão, os órgãos do corpo que Deus deu para receber a luz. Como diz a palavra, são lâmpada do corpo, são lâmpadas para o nosso corpo, no sentido que eles captam e orientam o nosso andar, o nosso caminhar. E se você está andando no escuro, a probabilidade de você tropeçar e cair é grande, é muito grande. Mas se os seus olhos recebem um pouquinho de luz, em meio ao escuro, em meio à escuridão, você já começa a se orientar e você já começa a andar bem. Lembro da minha adolescência, quando eu era um adolescente, lá na escola, e eu comecei a perceber que eu não estava mais enxergando o que estava escrito no quadro. No nosso tempo era ainda quadro negro, né? Depois virou quadro verde, né? Mas eu já tinha dificuldade para enxergar. E eu não era daquela turma do fundão,
Mas também eu não era da turma do 00 que sentava na frente. Eu sempre procurava um espaço no meio. Na minha época não tinha muita cadeira cativa, né, como tem hoje na igreja. Não tem na igreja, mas a gente faz do nosso lugarzinho cativo, né? É bem interessante quando nós olhamos daqui para aí. Todo mundo senta sempre no mesmo lugar. É fácil até de perceber, o irmão faltou na igreja. Não veio hoje, não veio esse domingo. E eu sempre procurei sentar ali no meio, mas eu já não conseguia mais enxergar as letras ou os números no quadro. E aí eu cutucava, eu procurava sempre alguém conhecido, eu cutucava, o que está escrito lá? Aí ele falava e eu anotava. Na época ainda era giz que se escrevia no quadro. E o giz estava bem nítido, sim. O quadro não tinha defeito nenhum. A luz da sala sempre bem acesa, sempre bem posta. Mas os meus olhos não estavam como deveriam. O problema não era a luz. O problema estava aqui. O problema estava aqui. Às vezes nós usamos óculos e às vezes até os nossos óculos estão com as lentes trincadas. E quando nós olhamos por aquele óculo trincado, nós enxergamos defeito. Mas o problema está na onde? Não está na luz, está nos nossos olhos. Os nossos olhos foram criados por Deus para que nós enxerguemos a realidade, para direcionar a nossa mente e direcionar como nós caminhamos, como nós andamos. Mas os olhos enfermos que não funcionam bem, é ruim. Se os olhos estiverem sãos, ótimo, ok. Mas se eles estiverem em trevas, serão terríveis as trevas. E assim é como a vida espiritual também, amados irmãos. O teólogo Philip Ryken, ele diz assim: quando nossos olhos espirituais são maus, quando estamos cobertos com a catarata do pecado impenitente, ou cegos pela demanda cética por mais e mais evidências, então nós não conseguimos ver Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O problema não é que nós não temos luz suficiente, como se Deus precisasse nos dar mais sinais, mais brilho. Não é isso. Deus já nos deu luz suficiente através do seu Evangelho, através da sua bendita palavra. A suficiência está em Cristo através do seu Evangelho. O problema é que nós não conseguimos vê-lo, porque o nosso coração está cheio de escuridão. Sabe aquela pessoa que você conhece, que já leu sobre Jesus, que já ouviu sobre Jesus, mas ela segue em trevas? Conhece gente assim? Andar com Jesus, amados, não existe ficar no meio do caminho, ou ficar na beira do caminho. Não existe ficar mais ou menos. Não existe. Ou você enxerga a luz e a luz está em você, ou você anda e está em trevas. Tem gente que fala que já leu a Bíblia. Nós escutamos, mas já li, eu leio a Bíblia, né? Que até por um tempo frequentou a igreja. Mas essas pessoas, quando olhamos, elas não largam as trevas. E o problema não está na luz, está nos seus olhos, está no seu coração. Por isso que nós devemos sempre orar. A nossa oração deve ser sempre: Senhor, abra os olhos dela, quebranta o seu coração. Às vezes a gente fica até se martirizando
por causa disso? Será que eu não expliquei o evangelho direito? Mas algo precisa acontecer dentro da pessoa. Assim como um dia aconteceu no meu coração, assim como um dia aconteceu, cristão, em teu coração, quando o Senhor disse: haja luz no teu interior, haja luz. E o Espírito Santo veio e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Querido, se Deus não se manifestar, nada verdadeiro acontece, nada. A gente, é claro, vai continuar sempre apontando para Cristo, fazendo brilhar a candeia, pedindo ao Senhor: opera, Senhor, nesse coração, limpa os olhos, faz nascer de novo, Senhor, faz nascer de novo. E além disso, vale para você que crê também, que frequenta a igreja, porque às vezes nós, crentes, nós andamos por caminhos tão ruins, tão distantes, longe de Deus, e isso vai nos tirando a consciência de pecado. Sabe por quê? Porque quanto mais nós andamos perto da luz, mais nós vamos percebendo as manchas, as máculas que sujam o nosso coração. Quanto mais andamos perto da luz, mais vamos percebendo que nós carecemos da graça de Deus. Mais nós vamos olhando e enxergando quem nós somos. Vamos percebendo como Paulo: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Se você fixar os seus olhos na luz, você vai andar melhor, amado, cada vez melhor. Mas quanto mais distante da luz, nós vamos como que se desistindo da gente, de parar de lutar contra o pecado. Nós tornamos escravos então do pecado. Ao invés de lutar, nós cedemos, nos entregamos, e nós deixamos que o pecado se instale e governe o nosso coração. A gente começa a andar longe. Aí, se eu já não tenho mais saída, quanto mais o meu problema. Se eu já não tenho jeito, quanto mais a minha situação. Se eu já não tenho como, quanto mais o meu ministério, quanto mais o meu casamento, quanto mais os meus relacionamentos. Amado, viver em obediência é andar perto, andar com Deus, enxergando a luz. Seguir aquilo que está ordenado é sobreviver neste lugar de proteção de Deus, até contra nós mesmos. Toda vez que eu decido obedecer a Deus, é melhor para mim, não para Ele, não para Deus, é melhor para mim, é melhor para você, é melhor para nós. Quanto mais nós obedecemos a Deus, mais feliz a gente fica, mais feliz nós vivemos. Você consegue entender isso, meu irmão? Quando o cônjuge resiste à tentação, quando o jovem resiste à tentação, quando o empresário resiste à tentação, quando um servo resiste à tentação no seu ministério, ele é tomado por uma alegria grata a Deus, não pela sua força, mas pelo Espírito Santo que habita e governa o seu coração. Então eu me alegro no Senhor, eu me exulto no Deus da minha salvação, por ter vencido
esta batalha e glorificado sim o nome dEle. Cada pequena vitória, querido, cada pequena vitória, dia a dia, se torna um preâmbulo da vitória final. Da vitória final. É possível para aquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Uma forma bastante óbvia de entender a questão é lembrar do que a Bíblia chama, de a concupiscência ou o desejo impróprio dos olhos. É muito interessante como a Bíblia insiste em dizer que Eva olhou o fruto. Olhou o fruto e viu que era agradável aos olhos e boa para comer e boa para ter entendimento. Os olhos de Eva se põem naquela fruta de um jeito que não devia. Jesus, na sua terceira tentação no deserto, o diabo o levou para fazer o quê? Está lá em Mateus capítulo 4, verso 8. Para fazer o quê? Para passear na montanha mais alta? Porque o diabo podia ter só dito para Jesus: tudo te darei se prostrares e me adorar. Mas ele leva Jesus para ver, porque ver faz a diferença. Faz a diferença. Os olhos são este caminho de luz, mas também caminho de trevas. Felizmente, o nosso Senhor Jesus olhou, mas diferente de Eva, diferente de Adão, não tomou o fruto que não deveria. Nossos olhos, irmãos, quando postos nas coisas impróprias, vão contaminar o coração. Quando nós colocamos os nossos olhos em coisas impróprias, vai contaminar o coração. A mente começa a se nublar, e isso vai de todo tipo de deuses e idolatria, em todas as áreas. E hoje em dia é cheio de facilidades, não é verdade? Em iludir e de ser iludido. Gastamos tempo em seguir certas coisas em redes sociais, em grupos de WhatsApp, vendo às vezes gente postando uma certa vida com viagens, com automóveis caros, com roupas caras, restaurantes. E você fala assim: se eu tivesse isso, eu seria tão feliz. E sutilmente, seus olhos começam a correr atrás de falsos deuses. Ou talvez os seus olhos fiquem se colocando em outro tipo de idolatria. A idolatria da sensualidade, por exemplo. Você segue contas, você entra em sites que não deveria. E você vê aquilo e seus olhos enchem daquilo. Então seu coração está ficando cheio de trevas. E a luz, ela não te apetece mais. É triste quando a luz não nos apetece mais, e ela se torna repulsiva aos nossos olhos, porque os olhos estão cheios de enfermidades, e o coração já começa a ficar seco, cauterizado, por aquilo que está penetrando em nossos corações. É sutil, queridos, tão sutil.
Onde você coloca o seu coração, diz a Bíblia, ali está o seu tesouro. O seu tesouro está no seu coração. E é disso que Jesus está falando sobre os nossos olhos. O coração mal direcionado continuará gerando olhos e mentes mal direcionados. E resulta numa vontade desalinhada com a vontade de Deus. E você se torna servo dessas coisas, escravo. Porém, se o seu coração estiver nele, em Cristo, como nós cantamos aqui, que Ele é a nossa coroa, e Ele em você, seus olhos estarão postos no Senhor e no seu reino, sua mente transformada e renovada cada vez mais, porque você encontrou um tesouro maior, o maior dos tesouros. Às vezes a gente quer consertar comportamentos, não é verdade? Às vezes a gente olha para a gente mesmo, fica bravo com a gente mesmo, e a gente quer consertar o nosso comportamento. Mas a gente não muda aonde nós colocamos os olhos. A gente não muda. A gente só quer mudar o comportamento, mas nós resistimos a sermos moldados a Jesus Cristo. Onde você coloca os seus olhos, meu irmão? Seus olhos estão recorrente em Cristo Jesus, por meio de ler, se debruçar sobre este livro santo, por meio de ouvir mensagens cristocêntricas, não só neste púlpito, por meio de adorar o Senhor como povo de Deus, quando nós nos reunimos aqui, comer do pão e beber do cálice juntos, tendo a consciência do corpo de Cristo, algo que nós iremos fazer daqui a pouco. Onde você coloca os seus olhos, meu irmão? De ver um monte de gente aqui, que é diferente de você, mas que serve ao mesmo Deus, que glorifica esse mesmo Senhor, que os seus olhos estão sendo iluminados, quando você é fiel na participação do culto público, como igreja, ou você passa a semana toda enchendo seus olhos de trevas, e só vê a luz esporadicamente, longe dos olhos, longe do coração. Hoje é o dia, hoje, e o Senhor te chama para olhar somente para Cristo, aquele que é o Redentor das nossas vidas. Ele mesmo andou com os seus olhos fitos no tesouro das promessas do Pai. Quando Ele esteve entre nós, Ele caminhou com os seus olhos fitos com o Pai, o tempo todo. A Bíblia diz que Ele suportou toda a dureza que estava diante dele, precisamente por colocar os seus olhos e o seu coração no tesouro eterno, de agradar o Pai e fazer a vontade do Pai. Ele colocou os olhos no caminho da justiça e da verdade, e graças a Ele nós podemos fazer isso também, porque é pela graça, meus irmãos, é pela graça, só pelo poder de Deus, que é transformado os nossos corações de pedra em corações de carne. Só o poder de Deus muda a angustiante história de uma família. Só o poder de Deus usa este evangelho para falar ao coração do incrédulo, ao mesmo tempo que confronta aquele que o prega.
Só o poder de Deus junta esta amorosa comunhão de pessoas tão diferentes. Só o Senhor pode fazer isso. Esta é a maravilhosa notícia do Evangelho. É o que Jesus fez. Fez aquilo que eu e você nunca seríamos capazes de fazer. Nenhum de nós tem um histórico perfeito de olhar para a luz e de seguir pela sua própria força, pelo seu próprio caminho, a luz, e ser banhado dessa luz. Porque nós temos a tendência de amar as trevas tantas e tantas vezes. Mas Ele é a luz do mundo e que já venceu as trevas. E agora que você é seguidor, agora que você é um discípulo dele, você pode começar a ser limpo também, porque Jesus disse isso. Você pode começar a resplandecer também. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, mas ele disse também: vocês são luz no mundo. Quando os nossos olhos recebem a luz de Cristo, nós também começamos, como diz o verso ali 36, a ser resplandecente. Você começa também a ser limpo pelo Senhor. Por vezes a gente quer que Deus limpe as nossas vidas, mas a gente foge da luz. A gente foge da luz. É muito interessante que, às vezes, quando a gente não está bem, né? A gente fala, no nosso coração lá dentro para nós, a gente dá uma desculpa para outros. Agora, no íntimo do nosso coração, a gente diz assim: não estou bem. Nem vou na igreja, não estou bem para tomar a ceia, e a gente permanece no pecado, nas trevas, quando é o contrário. É aqui que nós precisamos estar, quando nós não estamos bem, quando nós estamos bem e quando nós não estamos bem. Por vezes a gente quer que Deus limpe as nossas vidas, e a gente foge. A gente já ouviu muito, né? Quantas pessoas pedem para o Senhor, ou talvez você: me ajuda, Deus, a vencer esse pecado, me ajuda, Deus, a restaurar essa relação, me ajuda, Deus, a andar melhor. Mas nós ficamos desconfiados quando alguém nos aponta para a luz. Olha para a luz. Olha para a luz. Nós ficamos acomodados em ler a palavra viva. Nós não oramos, nós não adoramos, nós não buscamos aprender mais sobre Jesus Cristo, a ter uma relação com o Espírito Santo, porque não é uma solução mágica. A caminhada cristã, querido, não é uma solução mágica, é uma solução bíblica. Bíblica, não é uma corrida de 100 metros rasos apenas, mas é uma maratona por toda a vida de transformação que aponta para Cristo e glorifica o seu santo nome. Então nós precisamos da luz para limpar as nossas vidas. Nós precisamos desse livro lido, pregado, explicado. Nós precisamos desta comunhão dos santos. Nós precisamos do serviço cristão na nossa caminhada. E a luz que vai iluminando os nossos olhos vai expulsar as trevas do nosso coração. Essa luz que afugenta as trevas, não a nós, mas a luz de Cristo que está em nós. Aproximar-se de Jesus. Se é incômodo é porque os olhos ainda têm muita enfermidade. Mas como o versículo 36 bem aponta,
uma das consequências de andar na luz é que nós vamos começar a brilhar também. Você começará a atrair pessoas para Cristo também, pessoas de perto e pessoas de longe, todas aquelas que o Senhor der a oportunidade, que nós sejamos sal e luz na vida das pessoas. Então ame a luz, use a luz, aproxime-se da luz, porque os benefícios vão muito além da sua própria vida. Os benefícios abençoa pessoas em todos os lugares. Este é o chamado de Cristo para nós, de abençoarmos, de amarmos, de chorarmos juntos, de abraçarmos, de perdoarmos. O problema da humanidade, curiosamente, é precisamente esse: nós somos picados pela serpente. Como o povo no deserto, na época do livro de Números, o mundo todo foi picado em Adão e Eva, com o engano da velha serpente. E por causa disso, o mundo se vê em trevas densas e inescapáveis. Hoje, porém, a luz veio ao mundo, e estamos vendo e ouvindo sobre ele, claramente. E amados, só há 2 caminhos apenas neste mundo para seguir. Não existe uma terceira. Só há 2 caminhos: amar a luz de Cristo e ser tratado e moldado por Ele, abençoando assim as nações com essa luz, ou amar as trevas e ficar no caminho da cobra, no caminho da serpente. Qual vai ser o seu? Qual vai ser o seu, amado? O convite, ele já está posto claramente no seu evangelho, como foi no último sermão, domingo passado, do pastor Jackson, da porta larga e da porta estreita. Apenas creia na pessoa de Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. E Ele nos dá uma promessa que quem beber da água que Ele der, jamais terá sede. E rios de águas vivas fluirão do nosso interior, mesmo em meio a tempestades, mesmo em meio às dificuldades. Ele está junto. Creia, amado, no pão da vida. Creia na luz do mundo. Jesus, o nosso Salvador.